Enfim, comecei a pensar, e se eu realmente for pra esse lado? E se eu tentar? Só um vídeo aqui. Tipo, então realmente as pessoas, elas estão investindo mesmo na caracterização do que na vida de fato. Sinto que eu me conecto muito conversando sobre as minhas questões pessoais de uma jovem adulta. E que é isso, tamo na luta, galera. A vida é difícil mesmo. Eu não quero ser essa pessoa que vai contribuir pra que corroa o cérebro das pessoas. Eu não quero isso. The Boardcast. E hoje eu tenho aqui uma convidada mais do que especial. Eu falo bastante que os convidados são especiais porque eu chamo pessoas do meu ciclo, mas essa é realmente muito especial. Eu sou. Porque, enfim, além de tudo, ela é minha melhor amiga, é uma irmã da minha vida. Mas falando profissionalmente, pioneira no YouTube, tem grandes cases de sucesso, acumula milhões nas redes sociais. Maria Venturi de Caraguatatuba. Luxo, amiga. Prazer estar aqui no teu podcast. Sim, prazer te receber. Amiga, eu amei isso aqui. Amor, Amei. tá se sentindo confortável? Tô pronta pra falar o que você quiser falar. Eu gosto de polêmicas. É isso, amiga. Brincadeira, você sabe que eu não gosto de polêmica. Princesa também hoje. Tá mudada, mana. Vamos lá, amiga. Bom, eu sei um pouco da sua história. Na verdade, eu sei toda a sua história. Vamos mas... conversar como se a gente nunca... Exato. Como ideia. Exato. E a gente é muito assim, gente, de... E eu não fui assim em nenhum episódio. Vou tentar não ser. Me conta um pouco da sua história. Como que você começou? Qual foi o seu start de falar, putz, quero criar vídeos pro YouTube? E quando que você sentiu que isso realmente era um negócio, assim? Tirando a parte de fãs, de tudo isso, como que você sentiu que incorporou num negócio e, tipo, preciso melhorar nisso daqui, enfim? Legal. Eu morava em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E aos 9 anos eu comecei a fazer aula de teatro. Até que com 12 anos eu comecei a ganhar dinheiro com teatro. Então eu fazia peças e ganhava dinheiro. Eu era contratada da Livraria Nobel. Então todos os domingos eu ia à Livraria Nobel. Fiz isso por 6 anos. 6 anos não, 4 anos. Para contar histórias para criança. Então o meu diferencial era esse. Nossa, uma menina, uma criança que contava história para criança. Então, eu sempre fui muito desenvolta, sempre tive uma conexão a mais com a arte, né, com a comunicação. Até que, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar numa TV lá de Caraguá, que era como se fosse... Passava num canal de TV a cabo, sabe? E nisso que eu trabalhava nessa TV, eu fui pedir de namoro por um menino da cidade do lado. Ele chamava Léo. E esse pedido foi muito legal. Minha amiga filmou, assim, pelo celular e eu achei uma graça. Eu falei, eu vou editar isso e eu vou colocar no YouTube para eu ter o link para mandar para os meus amigos e para minha família. Nossa. E aí eu criei o meu canal lá, Maria Venturi, que na época Maria Venturi era o meu nome do teatro, o nome artístico de teatro. E aí eu criei meu canal, não tinha nem foto de perfil, não tinha nem capa o canal, e eu upei o vídeo. E como que você editou o vídeo? Por que ferramenta? Pelo Movie Maker. Nossa, geração Z não sabe o que é isso. Eu fiz todo um storytelling, tipo, olha, dia tal eu fui pedir namoro, ele apareceu na minha casa. Não, amiga, lindo, o vídeo tá lá até hoje. Merrily we fall out of line. I'd fall anywhere with you, I'm by your side, swinging in the... E, enfim, mandei pros meus amigos, mandei pra minha família, todo mundo, nossa, que bonitinhos, que não sei o quê. E quando, de repente, eu tava trabalhando, né, num dia de trabalho de gravação nessa TV que eu trabalhava, e eles me chamaram, Maria, vem aqui. Falei, oi, cara, olha o seu vídeo, aquele lá que você postou. O vídeo tava com o título Pedido de Namoro, Maria e Léo. 2000 e quanto? 2015. Primórdios. E aí, eles falaram, cara, tá com quase 100 mil views. Eu falei, oi? Ei, você tá tipo com 5 mil inscritos no seu canal? Eu falei, não é possível. E eles, cara, você não gosta de assistir a VTube, a Kéfera? Por que você não se torna uma delas? Uma youtuber também? Eu falei, gente, acho que eu não consigo. Não, a gente te ajuda e tudo mais. Eu falei, não, melhor deixar quieto. E aí,
Alguns meses se passaram, meu namoro não durou nem 3 meses. Valeu, Léo, pelo canal do YouTube. Valeu, cara. Ele fala pra todo mundo que ele me deu minha carreira, e de fato, eu não tenho o que falar. Mas, enfim, comecei a pensar, e se eu realmente for pra esse lado? E se eu tentar? Só um vídeo aqui. Aí eu gravei um vídeo falando, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria, a do pedido de namoro. Vocês querem ver mais vídeos meus? Aí, tipo, umas 5 pessoas responderam, grava aí, pô. E eu comecei a gravar, eu comecei a elaborar roteiros. Fiz uma gambiarra de luz, né? Na época eu não tinha grana pra comprar um softbox. Que na época era isso, softbox. Era lâmpada, um trambolho desse tamanho e vambora. Então eu peguei um papel alumínio, passei numa caixa de papelão, coloquei uma luzinha assim. E, nossa, aquilo refletia muito no meu rosto. E eu comecei a gravar algumas coisinhas até que eu fui pegando a malícia da coisa. A malícia do engajamento. O que as pessoas gostam de assistir, o que as pessoas estão procurando, o que realmente entretém, o que prende. Quando eu entendi isso, minha filha, foguete não dá ré. Foi aí que você Foi só falou, coisa puta, boa. eu vou Foi em colher 2016 o meu fruto. E boom. você já monetizava, assim? Comecei a monetizar em 2016, porque em 2015 eu ainda estava tentando entender o que era o YouTube, o que era isso. Gravando um vídeo ali, um vídeo aqui, sem entender o propósito de cada vídeo. Em 2016 eu fiz uma trollagem com a minha mãe, falando que o OB Ô, tia Neiva, tadinha. ficou entalado dentro de mim. E ela surtou esse vídeo, fez um boom, assim, muito grande. Então, ali de 30 mil inscritos, eu fui para 80 mil inscritos Uou. em menos de 2 dias. Nossa. Então, foi uma coisa que eu falei, opa, entendi, galera. Entendi o que eu tenho que fazer. E aí foi assim. E aí, o que o YouTube começou a te pagar pelos views? Exatamente. Quando eu comecei a ver views, né, muito grandes ali, eu falei, opa, então eu já consigo monetizar aqui. Como é que funciona essa sistemática? Eu nunca soube, assim, por dentro Google do YouTube. AdSense, cara, é que eu não mexo mais no YouTube, né? Eu não tô mais na plataforma, inclusive quero voltar. Mas na época era Google AdSense, tipo, você tinha alguns critérios pra você ter a sua conta no Google AdSense. E era isso, você cadastrava a tua conta no banco, você colocava ali pra monetizar, colocava os anúncios E aí, seu tipo, vídeo. batia, sei lá, 100 mil views era um valor. Ou ele te pagava por tempo de tela. Ele mostra isso? Na verdade, na minha época era assim, a partir de 8 minutos, o teu vídeo, você conseguia colocar mais anúncios no seu vídeo. E quanto mais anúncios no seu anúncio, vídeo, mais você ganha. mais você ganha. Que interessante. Então eu comecei a focar em fazer vídeos acima de 8 minutos, para colocar bastante anúncio, eu consegui ganhar bastante dinheiro. Não vou falar que, meu Deus, quanto dinheiro. Sim. Fiquei milionária. Não fiquei, amiga. Não fiquei, tô aqui na luta ainda. Mas era um dinheiro que, pô, pra uma jovem de Lógico. 17, 16, 18 anos, poxa, tá de parabéns. Ela é modesta, tá, gente? Ela sempre fala essas coisas de que, ai, não fiquei milionária, mas ela vive bem. Não, a minha eu amiga tem vivo- sucesso. Eu vivo, a minha amiga eu tem vivo muito perfeitamente sucesso. bem. Mas às vezes a galera olha, nossa, Sim. influenciadora, né? Sei lá, tem milhões de seguidores, vive uma vida de luxo. Oi, não. Eu Muito lavo minhas bom. roupas, eu lavo minha louça. Muito bom isso, você falar sobre isso, porque alinha a expectativa da galera, né? As pessoas acham que, tipo, nossa, quantas pessoas a gente conhece, me vem várias na cabeça, mas óbvio que eu não vou falar nome, mas que, tipo assim, tem milhões de seguidores e 0 na conta. E Amiga, por simplesmente querer viver o glamour do que é ficar saindo todos os dias de casa, indo pra evento, fazendo e aparecendo, mas, porra, não tenho nada pra agregar com relação a... amiga, esse tópico, eu amo entrar nesse assunto. Juro. Porque o que realmente mais a gente vê, inclusive eu já fiz um conteúdo no meu TikTok falando sobre isso, você chega num evento, né, onde tem pessoas de influência, e tem uma pessoa ali trajada na grife. Bolsa de grife, o tênis é de marca, e, enfim, aquilo custa grana. Só que você vai ver, o que você tem? Você tá financiando uma casa? Não, eu moro de aluguel. Eu não tenho nada. Tipo, então, realmente, as pessoas, elas estão investindo mesmo No na aparecer. caracterização do que na vida de fato.
sabe? Eu acho que eles estão perdendo muito a linha nisso, cara. É um mundo muito de status, né? Muito Sim, mas superficial. eu acho que entendem isso como se fosse um investimento, sabe? Um Sim. investimento na imagem. Eu não sei da onde Eu acho tiraram que, isso. assim, de certa forma, você investir na sua imagem é sempre bom. Não é à toa que a gente treina, Com né? certeza. Só que aí entra o viés da futilidade. Mas qual que são as suas prioridades? Exatamente. É sério que sua prioridade é comprar 3 bolsas de grife do que dar entrada no seu apartamento, sabe? Do que Amiga. ter um dinheiro pra você conseguir proporcionar um almoço em família, Tá sabe? entendendo? Tem gente que, tipo, tem milhões de seguidores que realmente, tipo assim, mostra que tem uma vida boa, mas quando você chama pra sair, fala, putz, vou ter que pegar Uber, não tenho dinheiro. Então, é interessante você trazer esse ponto, porque você gosta muito de falar sobre a verdade e a vida real, né? A Maria Gosto. Júlia, ela teve uma história muito forte dentro da internet, que se ela quiser abrir aí, ela fica à vontade. Pode abrir. Mas hoje ela fala muito sobre a vida real. E é muito interessante, porque muitas pessoas hoje se ludibriam muito, né? Tipo, se você vai em qualquer lugar, o que você quer ser quando crescer? Não é mais médico, não é mais jogador de futebol, não. YouTuber. É influenciador. TikToker. Então, tipo, a galera acha que é assim, que da noite pro dia você tem seguidor e aí da noite pro dia você começa a ganhar dinheiro e vai vivendo isso, né? E a gente vê muitos influenciadores que saem das suas determinadas cidades, estados, na verdade, e vêm para São Paulo para viver nessa bolha. E quando entra nessa bolha, Se se torna mais um. encanta. Exato, cara. Se torna mais um. Cara, eu conheci uma menina, a gente tava numa viagem a trabalho, né? E ela falou: ah, eu moro em tal lugar, era tipo interior de uma cidade, e eu quero ir pra São Paulo. E eu só falei pra ela: por favor, não vai. Não vai. Porque, de fato, às vezes, o teu diferencial tá nessa simplicidade que você vive. Tá nesse lugar que você mora, nessa realidade que você mostra. Na sua essência. Se você for pra São Paulo, cara, você só vai virar mais uma naquele mar de multidão que tem de influenciadores. E, enfim, é que é um submundo, gente. É um mundo paralelo, né, amiga? É bem De complicado. muito ego, de muito status. É demais. E não faz bem, não é nada saudável. As pessoas são extremamente tóxicas. É muito complicado isso, cara. É muito difícil. Então as pessoas se iludem muito, né? Muito. Teve esses dias que eu fui dar uma palestra, uma menina me perguntou o seguinte. Ela falou o seguinte, né? Eu vou citar nome por conta da pergunta dela, mas eu adoro a pessoa. Mas ela chegou e falou assim: Paty, eu acompanhava muito o Álvaro quando ele começou a criar conteúdo. Ele mostrava ser uma pessoa simples, isso e aquilo. E aí continuei acompanhando ele ainda mostra quem ele é e tá tudo bem e eu me conecto. Só que agora ele tá na Globo. Agora ele tá na dança, acho que é Dança dos Famosos, sei lá, ele tá em algum sim. lugar, E aí ele só mostra a rotina dele na Globo o tempo inteiro e não sei o quê. E isso não é algo alcançável pra nós. Então, tipo, eu sinto que ele perdeu um pouco a essência do que a gente gosta. O que você acha sobre isso, né? Eu falei, jogar o jogo, o cara tá tendo uma conquista, tá compartilhando com vocês e tudo mais, pra não entrar em coisas mais neuropsicológicas ali, não. Mas isso é muito real, porque as pessoas, elas se conectam com você pelo que você mostra. E quando você entra pra um lugar que você se perde da tua essência, hoje em dia a gente fala muito sobre conexão. Antes, na época que você começou, era uma parada muito mais de entretenimento, vídeos longos, a galera gostava de assistir meio que uma novelinha da vida real. Exato. Hoje é um Big Brother da vida real, literalmente, 24 horas acompanhando as pessoas. Então você precisa muito vender a tua essência da verdade ali, para se conectar emocionalmente, senão você se perde, né? E quando as pessoas vêm para esse antro que é São Paulo, eu sou paulistana, eu amo minha cidade, mas é verdade, cara. Esse mercado como um todo que se criou, que é um mercado que veio da televisão, que tinha, né, aquele seu glamour e tudo mais, hoje em dia ele é muito mais descentralizado, porque existem muitos influenciadores o tempo inteiro, então é diferente você antes estar no evento da Globo do que hoje você está em evento de qualquer marca, você encontra São Paulo inteiro se você vai para qualquer evento de qualquer marca, você sai cumprimentando um monte de gente, porque você conhece todo mundo. Então, as coisas, elas estão muito mais diferentes, e quando a pessoa entra, ela se emociona com esse mundo,
e acaba se perdendo no meio do caminho. Então, é importante a gente trazer essa pauta para cá, para as pessoas que querem começar a criar conteúdo. Se quiser vir para São Paulo, porque realmente tem um polo grande de oportunidades, não perca a sua essência, Não né? perca a sua essência, mantenha o teu pezinho no chão, sabendo de onde você veio, aonde você quer chegar, quais são as suas prioridades, porque se desviar no meio do caminho, é isso aqui, amiga. É isso aqui. E assim, é engraçado você falar isso, porque realmente, assim, eu sinto que o público gosta muito de se identificar. E eu entendi que pelos meus conteúdos, né? Funciona muito mais quando eu abro uma questão minha, assim, que, tipo, cara, uma questão pessoal mesmo, aqui, de ser humano, e vamos falar sobre do que, sei lá, isso funciona mais do que, gente, comprei aqui uma boa. Galera tá, tipo, tá. Sim, A gente não se interessa por isso. sim. Quem se interessa é realmente só a galerinha da bolha. E eu não sei porque. Realmente, gente, tem, tipo assim, 3 anos que eu não compro um tênis novo. Tem 3 anos que eu não compro um cinto novo. E isso eu vi hoje, colocando meu cinto. Eu falei, cara, eu preciso comprar cinto novo. O que as pessoas devem achar de mim? Sim. E, tipo, que chato, né? É, e até dá pra você trazer conexão, entrando um pouco em conteúdo, dá pra você trazer conexão comprando uma bolsa. Só que você mostrar pro público que, tipo assim, você não tá querendo mostrar que você comprou uma bolsa. E sim, tipo assim, gente, me ajuda a escolher a bolsa que eu quero comprar. O que vocês acham que é mais bonito? Justo. Traz um Get Ready With Me, né? Que a galera faz bastante. Acho justo, acho E não, justo. tipo, você mostrar que você tá vivendo aquilo. Porque antes funcionava muito essa parada de lifestyle, né? Eu bati um papo com o Red da Chili Beans e ele falou o seguinte, no episódio anterior, de que antes, quem era influenciador era quem tinha o lifestyle de Bon Vivant, que é quem tinha muita grana, eram os milionários. Por quê? Porque as pessoas queriam ter essa vida. Quando as pessoas, quando os influenciadores, né, quando a gama de segmento foi abrindo cada vez mais, as pessoas que são gente como a gente, a massa de fato, começou a enxergar que, pô, existem pessoas que chegaram lá, que têm seguidor, que têm comunidade, que é igual a mim, que é simples igual a mim, então eu também posso chegar. Então, tipo, se você pegar qualquer tipo de superficialidade e trouxer para o humano, você consegue gerar conteúdo e gerar conexão, né? E a galera não Demais. enxerga. Sabe qual é o rolê preferido meu? Se você falar assim, Maria, vamos fazer isso amanhã, eu vou falar, vamos. Ir em brechó de São Paulo. Amiga, eu amo ir em brechó. Não sabia desse lado. Amo. Garimpar, peça usada. Não, é incrível, incrível, incrível. E eu tô tentando entender mais esse universo, né? Uhum. De moda sustentável e tudo mais. É bem legal. É bem legal. E tem muita gente também que, cara, as roupinhas novas são tudo de bazar e brechó. E é isso, sabe? Mas esse assunto de ser influenciador, né, ter ali um lifestyle, uma coisa boa, me dá um certo gatilho. Porque agora a gente vai entrar num assunto delicado. Ok, todo seu, fica à vontade. Em 2018, 2019, 2020, eu era de uma agência, né? A agência hoje tá bombada. Sim. Que bom, né? Mas a agência, na verdade, surgiu por minha causa. Onde a minha melhor amiga e o meu irmão que me assessoravam, eles foram fazer uma reunião com uma empresa que tinha entrado em contato comigo, uma agência. Me chamaram, oi Maria, a gente quer uma reunião com você, a gente quer que você faça parte do nosso casting. E eu, com a minha melhor amiga e com o meu irmão, falei, opa, não, eu tô com vocês, vocês me ajudam muito e a gente se ajuda, a gente é um time, vão vocês pra lá. E nessa reunião dos dois com essa agência, rolou tanto match que vamos criar uma nova agência juntos, uma agência para influenciadores teens. Uau! Quando meu irmão e minha melhor amiga chegaram me contando essa notícia, eu falei, eu assino o contrato agora. Vambora! Eu vou ser a primeira. Eu assino o contrato que for. Vou ajudar vocês, vamos trazer gente pro time. Fui a primeira influenciadora. Então, assim, eu meio que fui um ratinho de laboratório ali, onde eles... Experimento social. Um experimento. Vamos experimentar aqui com essa menina.
tudo que a gente pode fazer, como se fosse um The Sims. Então, vamos fazer essa menina fazer isso, vamos fazer essa menina fazer aquilo. E teve um dia que essa pessoa, né, essa antiga melhor amiga minha, que hoje eu nem falo mais com ela, mas que ela chegou até mim e falou, olha, você precisa ter coisas de marca. Eu falei, como assim? Ela, você sabe o que é uma Gucci? Uma Prada? Amiga, não sabia o que era nada. Ela foi e me deu o meu primeiro presente de marca. Mas nisso vocês já estavam morando em São Paulo e a agência já estava bombando, ou não? Isso era no meio disso tudo. Na hora Tá. que a agência estava começando a se formar. Já tinha outros influenciadores. E não, Tá. não, ainda não. Tava Tá. começando em negociação, ainda para saber o nome, enfim. E aí ela me veio assim com um chinelo da Gucci. E eu fiquei tipo, o que eu faço com isso? Aí ela falou assim, só usa, só mostra que você tem. Meu Deus. E eu fiquei tipo, caraca. E aí depois eu comecei a entender e tipo, talvez ela realmente tinha razão. Mas ela me colocou uma pressão tanto ali do tipo, isso aqui é muito importante pra você. Cara, que eu comecei a ir de chinelo pro shopping. Sabe o que eu acho? Eu sei de tudo que você tá falando, tá? Você vai terminar, concluir. Mas, se é minha amiga, eu não posso deixar de te dizer. Sabe o que eu acho? Que, na verdade, como ela pode ter vindo de uma realidade humilde também, pra ela aquilo era algo muito inacessível. Ela pode ter vindo de uma realidade muito humilde e aquilo era muito inacessível pra ela. Então, quando ela viu que ela poderia comprar isso, ela deu para aquilo, ela deu muita importância para aquilo. Pode ser, pode ser. E olha como as coisas são, né? Às vezes ela pensa algo dentro dela, ela me dá numa intenção, eu recebo de uma outra forma. Ah, mas A vida é assim, cara. o ser humano é louco. Continua a sua história que tá interessante. Loucura. Enfim, Ela te deu o chinelo. me deu chinelo. Que a gente tava falando sobre grifes e marcas, Uhum. né? E eu lembrei muito disso. E eu comecei a ir de chinelo pro shopping, eu comecei a... Qual lugar que eu posso ir de chinelo, que eu possa vista de chinelo? E aí, enfim... Tanto é que foram as únicas coisas de marca que eu tive. De grife, assim. Foram 2 chinelos que eu ganhei dela. E um bucket que eu ganhei do Alfinetei. Ai, Sabe, do João, Fofocas. fofo, gosto Pra quem não sabe, dele. o Fofocas era um UFC meu. Sabia disso? Eu sei dessa Era uma história. Maria Venturi. Eu sei. Só que, cara, o João, assim, a primeira pessoa que ele dormiu fora, né? Dormiu fora de casa, na casa de alguém, foi a minha casa. Ele morava em Ubatuba, eu morava em Caraguá. Então ele tinha um fã-clube pra mim. Na época, ele era muito tímido. Amiga, nossa, e eu falava assim, cara, esse menino, Bonitinho. ele é gay. E ele, não, a menina que eu gosto, que não sei o quê. Eu falei, gente, não, juro. Então, ver o João hoje, liberto. Empoderado, né? Que ele tá empoderado. Amiga, Aham. o quê? Eu falo, cara, que sucesso, meu amor. Ah, ele é querido, gente. Ele é muito um beijo. querido. E Ele assim, é fofo. não tem um dia... Hoje em dia, ele passou mais isso, graças a Deus. Mas, antigamente, amiga, ele mandava mensagem toda semana, mandando um texto. Amiga, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Que eu não fiz nada por ele. Ele que fez tudo sozinho. Ele que criou o UFC sozinho. Ele que conquistou 200 mil seguidores em um UFC. Sozinho. Em um fã-clube. Pro meu youtuber, cara, sozinho. E Melhor que vários social media de marca aí. eu cheguei e falei, ô João, vem cá, por que você não pega esse UFC e você realmente transforma em... Sei Negócio, lá, né? em um IG de fofoca, de youtuber teen, não sei, já que você gosta tanto disso. Ele, você acha? Eu falei, E, mano, ele foi com tudo, ele abraçou completamente. Cara, Que legal. tá milionário. Tá. Tá milionário. Que E eu legal. fico muito isso. feliz com isso. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto Bora. dessa agência. Eu Aham. gosto muito de falar sobre Então isso. fale, coloque pra fora. Vou colocar pra fora. É que hoje as coisas estão bem resolvidas dentro de mim, assim, mas... Poxa, pra uma garota que tinha ali seus 18, 19 anos, que tava na fase de se entender como... Se entender como pessoa, né? Fase do amadurecimento. Uhum. Entrando ali no início da fase adulta. Cara, eu acho que ter essa manipulação... Posso só fazer uma pausa, um Pode. disclaimer? É muito importante quem estiver vendo isso, que for criador de conteúdo, que quiser criar conteúdo e tá nessa faixa aí de idade, ou até mais velho, mas
não tem ainda essa dimensão, tomar cuidado com quem te empresaria, com quem te assessora. Não falando da pessoa, da Sim, gente, de forma alguma. sim. Mas a gente vê casos como Luva de Pedreiro, como vários outros que, cara, a galera rouba, a galera monta em cima. Então, é um tema muito sensível, que as pessoas precisam olhar com muito cuidado, né? A gente tem até documentário, se eu não me engano, da Xuxa, que fala sobre a empresária dela também. Então, é um tema muito sensível. Geralmente, as pessoas olham mais pra parte financeira, mas como ele tinha um envolvimento muito pessoal de vocês, Muito. foi para um outro lado, porque acho que você via nela muito uma figura de referência de alguma coisa, né? Então, foi um tema mais sensível, mas é interessante para quem tiver nessa carreira aí prestar atenção sobre isso. Meio que mistura as coisas, né? Porque eu com essa minha antiga melhor amiga, a gente se encontrou no seguinte cenário. Eu fui expulsa de casa, da casa da minha mãe, por conta da minha sexualidade, né? Eu era uma adolescente rebelde. Adolescente não, tinha 18 anos. Eu era rebelde, não aceitava que ela não aceitava. E não abaixava o tupete, era muito grossa, não respeitava o tempo dela, né, de entendimento. E minha mãe simplesmente falou: olha, não dou conta disso, vai embora da minha casa. E eu fui. E quando eu fui, eu lembrei de uma pessoa que um dia falou: se você um dia quiser morar sozinha, pode pedir ajuda pra mim, eu te ajudo. E era Essa essa pessoa. pessoa. E eu mandei mensagem pra ela: oi, me ajuda a achar um apartamento. E a nossa amizade começou aí. Porque eu achei o apartamento, a gente já começou a morar juntas. Vocês moraram A juntas? gente morou juntas, Eu não amiga. sabia. Tipo assim, eu não posso falar que, moramos juntos, dividíamos o aluguel. Não. Mas ela era uma eterna visita, que eu nunca queria que fosse embora e ela também nunca queria ir embora. Caramba. Então começou a misturar muito essa questão de amizade profunda junto com o vou te assessorar e vou te levar pro topo. Então, cara, entrava de muitos jeitos na minha mente, assim. Então, tudo que ela falava, eu acatava, levava como verdade. Então, é isso que eu preciso para obter esse número? Ok, então eu vou fazer. Porque eu acredito em você. Porque eu te amo. Entendeu? Então, forte, então, nossa, foi muito pesado, assim. Hoje eu entendo a dimensão disso tudo. Uhum. Entendo que para ela também, ela teve muitas escolhas errôneas, né? Muitos jeitos que talvez hoje em dia ela abomina. E entendo, mas que assim, me machucou muito. E que hoje em dia eu tenho certeza que, pelo grau que ela alcançou, né? Ela já tenha mudado completamente o Vocês já jeito de conversaram trabalhar. a respeito disso? Nunca. Tem vontade? A gente, amiga, ontem eu parei pra pensar e falei, cara, que assunto mal resolvido. Como que acabou tudo assim? Tudo aquilo que a gente não resolve volta pra assombrar. Não, mas isso não me assombra. Não assombrar de forma ruim, mas Piada interna. aparece pra resolver. Amiga, Entende? justo. E assim, a gente às vezes se encontra e é tipo um oi, oi. Eu tenho assuntos com ela também, você sabe. E eu queria conseguir resolver. Não, mas assim, é uma pessoa que tem um bom coração. Tem! Tem um bom coração, Tem! mas A gente que... teve muitas trocas boas. Nossa senhora! Mas eu acho que, sabe, eu vou te falar, eu acho que hoje, né, tendo aqui meus 28 anos, eu tenho uma interpretação muito diferente olhando de fora, porque também já tive minha fase, né, de morar com ela, e a gente tinha muitas trocas boas, e na verdade ela estava buscando um lugar de carreira, e para ela podia estar fazendo aquilo com a melhor das intenções. Sim, eu acredito E muito nisso. total olhando pra pessoa, tipo, cara, eu quero muito te ajudar, vamos fazer acontecer, sabe? Mas qual é o custo disso? Exato. E aí, provavelmente, amadurecendo, ela enxergou que, cara, trabalho é trabalho, isso aqui é isso aqui. Exato. Tipo assim, eu acho, né, que ela não tem dimensão do que ela causou na minha vida, do que ela causou em mim, no meu processo de entender quem sou eu, né, no momento ali mais importante da minha vida, que é Mas as pessoas não fim. têm dimensão, amiga. E não- Já que a não gente tá tem falando que ter. disso, eu vou falar também. Uma coisa que você sabe, mas eu não vou abrir aqui. Um vídeo que fizeram falando mentira a meu respeito. Cara, eu vou te falar, tosquice, sem noção, sem pé nem cabeça, sem fundamento. Só que as pessoas, elas não têm noção do que aquilo que elas programam pra fazer afeta no outro. Faz a gente se questionar, faz a gente pensar muitas coisas, faz a gente
Dá 30 pé atrás. Quanto tempo você ficou sem fazer conteúdo depois disso? Muito tempo. Até hoje eu sou completamente Você é travada. travada, cara. Eu sou travada, amiga. Então as pessoas, elas não... É legal a gente falar disso e trazer pro lado de saúde mental na era digital, que Sim. foi o teu painel no Influence Summit, inclusive. Sim. Porque é muito importante, porque, cara, as pessoas hoje em dia, elas fazem tudo por engajamento. De certa forma, o que essa pessoa fazia com você era pelo teu engajamento. Tudo. O que tentaram fazer comigo foi pelo engajamento. Desde pintar o Tudo, cabelo, cara. até um piercing no mamilo. Exato. Até um... Enfim, não preciso nem dizer que isso foi muito pesado. Acho que foi o meu estupim que eu falei... O quê? Se você quiser, pode falar. Eu não vou falar. Tá bom. Isso eu acho que é o maior segredo da minha vida, assim. Mas eu olhei e falei, que novela é essa que eu estou vivendo Sim, e tô fazendo as pessoas acreditarem nisso? sim, Qual que é o custo disso? Esconder a minha sexualidade? É isso? sim. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Eu tô ficando maluca? Eu olhava no espelho e não me reconhecia mais. Era muito distante quem eu via no espelho. A imagem que eu passava. Eu não sabia do que eu gostava de fazer. E vou te falar, se você pega, tipo assim, a época dos anos, sei lá, 50, 60, se a galera passasse por qualquer tipo de situação que fosse um problema de saúde mental, eu não faço ideia de como que eles poderiam resolver, né? Acho que deveria ter terapia, normal, igual a gente tem a medicina dos dias de hoje. Só que hoje ele piora um pouco por 2 motivos. Primeiro, pela quantidade de estímulo de tela, dopamina, pessoas o tempo inteiro querendo ser melhor do que a outra, se comparando o tempo inteiro, numa infinidade, não tem fim isso. Então, uma coisa linka a outra e é um pouco pior para você, para mim, porque a gente está inserida nesse mercado. Então a gente sabe exatamente como funciona. Exatamente. Então, vem N coisas na cabeça do que vai acontecer, do que fazer, do que estão pensando, entre várias outras A coisas. gente é a vítima, mas também a gente é a pessoa que espalha, que influencia, que tá Sim. dentro ali pra continuar mantendo todo o sistema ativo. Por exemplo, cara, os influenciadores hoje se preocupam em como começar um vídeo. Qual vai ser os 3 primeiros segundos do meu vídeo? Nossa, sim. Como eu vou prender a atenção dessa pessoa que tá rolando o feed incansavelmente? Como que eu vou ter a chance de prender essa pessoa pra ficar no meu vídeo? Sim. Quais são as falas que eu vou falar nesses 3 primeiros segundos? Tudo muito O robotizado. que eu vou mostrar? Por exemplo, não julgando, né? Enfim, adoro essa pessoa, inclusive a Dani Diz. Queridas. Uma querida, nossa, inteligente, conseguiu se reinventar Fofa, de gente diversas formas. E assim, tá de parabéns. Eu mesma estou na luta. Mas ela, com esse quadro dela, né, do tipo, e se eu me arrumar? Isso é incrível. Mas ela começou isso pegando uma cabeça de uma boneca, mostrando aquela coisa estranha na tela das pessoas e falando alguma coisa. Cara, isso gera um impacto. Reteu a atenção. Reteu na hora, com isso aqui, cara. Uhum. Então, assim, foi gênia, entendeu? Ela Sim. conseguiu ali. E tem muita gente nessa luta. Tanto é que quando você vai entender aqui um curso de, sei lá, a pessoa tá fazendo aqui um breve curso de marketing, de social media, dessas coisas. Tem como se fosse um pedaço de uma matéria ali explicando os ganchos principais de um vídeo. Oi? É sério isso? Hoje em dia, sabe como é que a gente chama, às vezes, a Creator Economy? É como se a gente estivesse brincando com a mente do ser humano. Mas não é como se fosse... É Amiga, isso é pesado, eu não quero estar muito. nisso. Chama economia da atenção, o mercado que a gente vive hoje. Assiste um filme depois que chama Dilema das Redes no Netflix. Já assisti. É isso. Terrível. As pessoas pegam a nossa cabeça, estímulo de dopamina 100%. E, cara, é o mundo, né? Não tem muito pra onde a gente ir. Inclusive, de novo, no episódio anterior que tava com o Red da Chili Beans aqui, ele falou algumas coisas com relação a isso também. Com relação a gancho, né? A gente tava falando sobre as pessoas que ficam escravas do algoritmo, colocando a culpa do engajamento no algoritmo. Quando, na realidade, é constância, posicionamento e você ter a sua autenticidade. Então, a Dani, ela trouxe essa autenticidade retendo a atenção. Bom Talvão, o Arthur Paek,
Bom Talvão também é um ótimo exemplo. Exato, entre vários outros, sabe? Então, tipo, quem não... Eu falo Arthur Peck, as pessoas não sabem quem é. Eu chego e falo, vamos fazer um... Aí todo mundo sabe que é o cara da gastronomia. Então, tipo... Vamos fazer um... Nossa, agora eu entendi. Entendeu? Então, Lembrei quem isso é. daí, que é esse bordão inicial, faz parte do posicionamento da marca, do branding, da autenticidade. Mas, de fato, quando a gente entra num outro olhar, esse negócio é a economia da atenção bizarramente. Então, hoje em dia, a jornada do consumo, ela é, de fato, o que gira em torno do capital. Porque o nosso mundo é capitalista. Meu Deus, isso é demais pra mim. É muito louco. Isso é demais. É muito louco. É o seu mercado. Muito bem-vinda. Deixa eu te falar uma Muito coisa. bem-vinda. Você trouxe aqui que você queria voltar pro YouTube. Então eu quero saber o que vem aí em 2026 de Maria Venturi. Sem obrigações, mas o que passa nessa cabeça para você se reinventar nesse mundo? Amiga, exatamente é um assunto de terapia. O que passa na cabeça dela? Como que ela vai fazer para se reinventar? Porque eu sinto que eu me conecto muito conversando sobre as minhas questões pessoais de uma jovem adulta. E que é isso, estamos na luta, galera. A vida é difícil mesmo. Então, eu pretendo me permitir mais, abrir mais o meu coração, né? Ligar mais o meu celular, parar de rolar o feed, ligar a câmera do meu celular para produzir conteúdos. E assim, eu não quero entrar na grande massa. Eu não quero ser essa pessoa que vai contribuir para que corroa o cérebro das pessoas. Eu não quero isso. Então, eu realmente espero achar em algum lugar por aqui um jeitinho de transmitir quem é a Maria Júlia hoje, a Maria Venturi hoje, né? Mais crescida, mais disposta a viver. Você gosta disso de Maria Venturi ou você trocaria para Maria Júlia para se reinventar? Eu Amiga, não eu já consigo te olhar como pensei- Venturi. Eu já pensei nisso, mas é que o Maria Venturi... É, seu bordão, né? Bordão não é teu nome, é teu brand. Você conhece alguma outra Maria Júlia? Vários. E outra Maria Venturi, você conhece? É Quem me isso. acompanha sabe que meu nome é Maria Júlia. Quem me acompanha chega, às vezes, pra me cumprimentar na rua e fala, oi, Maria Júlia. Fofos. Eu falo, caraca, eu já gosto de você. Esse é de verdade. Então, é isso. Eu pretendo, sim, voltar pro YouTube. Eu não sei como, na verdade, eu nem sei o que funciona mais na plataforma. Porque minha cabeça tá ainda nisso, de que as pessoas só estão consumindo conteúdos efêmeros. Então, como que eu vou parar ali e... Mudou muito, tá? A gente tá vindo numa mudança de sistemática de formato muito grande. Hoje em dia, as pessoas, o que a gente chamava de conteúdo fast food, as pessoas não querem mais consumir. As pessoas preferem parar para consumir conteúdos longos. Nossa, que bênção. Isso é muito bom. E o YouTube, ele ainda segue sendo uma plataforma de informação e aprendizado. Porque, por exemplo, né, dizem que o TikTok é o novo Google. Se você... dizem, não é, né? Se você entra lá e pesquisar barzinho, final de semana, bar ao ar livre em São Paulo, novo para conhecer. Eu vou ver um vídeo rápido de 30 segundos que vai me trazer uma informação. Agora, se eu quiser aprender algo, eu vou jogar no YouTube com o tempo dedicado para entender aquilo. Então, eu acho que esse formato ele ainda não mudou com relação ao YouTube. As pessoas estão se mudando o tempo inteiro. O nosso mercado ele é muito dinâmico, né? Sim. Muda o tempo inteiro. Então, é louco, porque primeiro era vídeo muito longo, aí depois virou vídeo curto, aí depois virou foto, na verdade. Depois de coisa estática, virou vídeo de novo, só que agora era vídeo curto. Aí do vídeo curto virou o vídeo mais curto, depois virou um vídeo um pouco mais longo, e agora tá vídeo longo de novo. Então, tudo isso realmente é muito louco, mas assim... Eu gostei muito disso que você disse, porque existem muitas pessoas hoje em dia no mercado, não que isso seja ruim, porque comercialmente falando, precisa ter nicho de tudo, falando sobre absolutamente tudo. Mas é muito... tem uma consciência de estrutura social muito grande da tua parte em falar que você quer usar a tua audiência para influenciar pessoas de uma maneira certa. Porque aqui eu não tô falando como Patrícia Business, você me conhece, eu tô falando esse podcast inteiro contigo, tá sendo Patrícia, pessoa física, coração, você sabe disso. Eu sei, amiga. E é muito importante a gente trazer audiência relevante para isso. Então, tipo, hoje em dia, o juiz, né, que é a internet e tudo isso,
cobra posicionamento das pessoas o tempo inteiro com relação a N pautas, acha que pode falar e acontecer, comentar um monte de coisa em tudo que acontece na vida das pessoas. E, cara, se as pessoas se juntassem para conseguir trazer um quê de conscientização, né? E pode ter pessoas que estão assistindo e falar, mas muito mimimi, clichê, e trazer... Mano, traz conscientização econômica, então, sabe? Do país. Mas traz conscientização de alguma forma. E não ficar falando sobre a vida do outro, ou não ficar falando sobre, sei lá, a bolsa que comprou. Não que o nicho da moda não deve existir, porque, de novo, comercialmente é Tudo necessário. certo, é um dos nichos. né? Exato, só que eu acho que, tipo assim, tá tudo bem você ter o seu nicho, deixando claro os seus pilares de princípios seus, sabe? Tipo, assim como uma marca. A marca, ela tem os seus pilares, só que esses pilares, como, por exemplo, arte, música e educação, pode ser pilar de alguma marca, só que independente disso, ela tem os seus valores, né? Naquela tabelinha de missão, visão, valores. Uhum. E os valores, eles deixam intrínsecos para o público quando eles se posicionam em prol de alguma coisa. Então, muitas marcas se posicionam em causa de consciência negra, entre várias outras coisas que carregam ali, né? É uma marca, então a gente não pode, tipo, tirar muito da versão comercial ali deles, mas está intrínseco. Só que os influenciadores, eles não têm isso. De, quais são os meus valores? Porque eles não se enxergam como marca. Então, quando você não se enxerga como um negócio, você não consegue entender quais são os seus territórios de marca, né? O que você vai falar, que é o seu nicho, e não tem também os seus valores. Então, você falar isso e você colocar os seus valores acima do seu território de marca é muito foda. Te amo. Incrível, te amo. Vem cá, tem alguma pessoa que você se inspira na internet? Indo nesse tema aí? De falar pro próximo, de fazer o bem com a rede. Cara, já ouviu falar na Elora? Não. Erro meu? Elora. Eu acompanho ela há muito tempo já. E acho ela do caralho. Eu acho ela do caralho, assim. Não vou falar que eu me inspiro nela, mas eu gosto muito do quanto ela se manteve firme em toda a trajetória, de toda a carreira dela. E o que é inegociável pra ela, realmente não tem negociação. Então eu gosto muito dessa narrativa de vida dela. É, sim, uma inspiração. Uma inspiração. A Elora. Gosto dela. Legal. Mas, amigo, não sei nem como tá funcionando o YouTube hoje em dia, porque isso que eu ia falar, na minha época era trollagem que eu fazia. Eu tô com 25 anos, amiga, sem tempo pra fazer trollagem. Não sei o quê, minha mãe, meu namorado. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um conceito no mercado. Eu posso fazer um vídeo, tipo, falando, assim, o vídeo inteiro. Pode. E as pessoas vão me ouvir. Sim. Pausadamente. Eu preciso ter. Pausadamente. Eu preciso ter aquele feeling de corte de respiração, porque antigamente tinha isso. Não. Respirou, tem que livre. cortar. Tem que ser autêntico, entendeu? Então, tipo, existe uma parada no mercado que a gente usa pras marcas que chama social listening. Já ouviu falar? Não. É simplesmente ouvir a tua audiência para você dar o que eles querem. Como você falou que quando você traz no seu digital conteúdo da sua vida real, tudo se exponencializa, procura fazer isso de tipo... Quais foram o modelo de enquete? Abre uma live, vê os comentários. Vamos fazer live. E aí pesquisa com o teu público que tá ali desde os primórdios, o que eles querem ouvir de você. Porque eles sabem que você mudou, assim como eles também mudaram. Então eles não vão querer ver trollagem. Eles vão querer ver quem você se tornou. Sim. Isso é muito natural seu, então faz isso. Depois eu quero que você me conte. Eu vou fazer, amiga. Obrigada pela dica. De nada. Obrigada. Muito bom! Eu tô E me amando. conta, quais conteúdos você gosta de acompanhar? Cara, depende muito do meu mood. Tá. Por exemplo, há 4 meses atrás, eu tava organizando um casamento, então o que aparecia pra mim, que eu amava ver, era conteúdos de organização de casamento. De repente, não tô vontade de ter filho, quero muito ter filho. Toma conteúdo de maternidade. Amiga, eu fiquei obcecada por entender as diferenças dos berços. De que mês até que mês tem que dormir do lado da cama? A partir de qual mês pode ir pro quartinho? E depois, como que funciona a caminha?
Ai, é uma cama, esqueci o nome, que fica no chão. Enfim, montessoriana. Amiga, Não, nem sabia que isso existia. o conteúdo que eu consumo depende muito da fase da minha vida. Agora eu Interessante. voltei a treinar. Se eu abro meu Instagram pra você, o algoritmo só vai me entregar conteúdo fitness. Só. Que interessante. Alimentação e academia. Então, assim, Maria, qual conteúdo você gosta de ver? No momento é sobre autoconhecimento, sobre, enfim, vida fitness e só. Eu acho E que essas tem... questões de espiritualidade, né? Mas isso a gente deixa no off. Mas eu acho que tem coisas como autoconhecimento e espiritualidade, e não só essas, né? Mas tem coisas que a gente nunca deixa de ver. Tipo, quantos anos a gente se conhece e mesmo assim a vida mudando pra caramba desde que a gente entrou nessa jornada de autoconhecimento e espiritualidade, a gente nunca deixou de falar sobre ou de ver coisas Nunca. sobre. Então, tipo, você foi falando e eu fui me comparando aqui, né? Me colocando eu no meu explorar no Instagram. No meu explorar no Instagram sempre tem coisa de comida, sempre tem coisa de espiritualidade, sempre tem vídeos de motivação e empreendedorismo, sempre. E independente se eu tô num mood X ou YZ, é sempre isso que me entrega. Então, diz muito sobre o comportamento de consumo de cada consumidor, de cada pessoa, né? Sim. Você age de uma forma e eu ajo de outra. E Sim. o algoritmo entende isso. Isso é muito louco. E como tem nicho pra tudo, né? Ah, de Porque, fato. pô, os conteúdos que eu consumo ali, às vezes eu vejo 300 mil likes no vídeo. Mas falando sobre subnichos que você falou, outro insight para quem quer criar conteúdo e até mesmo para você que tá se reinventando, é que as marcas estão olhando muito para subnichos, porque antes você tinha uma pessoa que falava de 3 assuntos diferentes. Hoje você tem um perfil dedicado para cada assunto. Então, subnichos é uma parada que tá realmente muito em alta. Teve uma marca que entrou em contato comigo, mega famosa, inclusive, ela faz reality de construção civil, essas coisas todas e tal, e com pedreiros, né? E eles me pediram pedreiros, telhadistas do Nordeste que fossem micro-influenciador. Então, você tá falando de um afinamento regional, porque é do Nordeste, afinamento de audiência, porque tem que ser micro, afinamento de um segmento que é pedreiro, e dentro do pedreiro, o segmento telhadista, é só quem cuida de telhado. Eu nem sabia que isso existia. Amiga, nem eu. Quando eu fui pesquisar, tinha vários. Tipo, bizarro o quanto a internet... Porque é aquilo, todo mundo tem alguma coisa pra falar sobre alguma coisa. Sim. Então, todo mundo, hoje em dia, pode criar conteúdo sobre aquilo que faz, né? Esses dias eu tava fazendo scroll lá no Instagram, e aí eu vi um menino que ele faz tapete de cachorro. Tapetão. Com uma máquina que chama... Peraí, tapete de cachorro? Juro, Ele pega não, cachorro ele não, morto? não, Ai, amiga. não. Ai. Ele pega o rostinho da Catarina. Catarina é o cachorro dela, pra quem não sabe. É. Ele pega o rostinho da Catarina e ele pega uma foto, ele projeta a foto na tela, Ah, entendi. ele faz o contorno e ele pega uma máquina e ele vai como se fosse uma arminha a máquina mesmo, fazendo todo o desenho, depois dá o acabamento e fica lindo. E ele tá viralizando por causa disso, porque ele chegou, fez um tapetinho da Cacau Show, chegou numa franqueada da Cacau Show e falou: eu faço conteúdo pra internet, trabalho fazendo tapete, eu fiz um tapete pra vocês, eu quero saber se eu posso trocar esse tapete por um chocolate de pistache. E aí, a franqueada disse não, a Cacau Show olhou, a matriz, chamou ele pra ir lá na Cacau Show e deu um press kit inteiro de pistache pra ele. E aí, tipo, cara, ele tá ganhando muito seguidor, ele tá fazendo muito tapete, muita encomenda de vários segmentos diferentes. Caraca, pra você ver. Então, tudo hoje em dia é conteúdo. Tudo é trabalho, tudo é conteúdo. Antes falavam muito que conteúdo era coisa de blogueiro. E era muito hostilizado. Conteúdo não é mais coisa de blogueiro. Conteúdo é o motor de crescimento de qualquer negócio, de qualquer pessoa. Virou sobrevivência econômica. É muito louco isso, onde a gente tá chegando. Meu Deus. Sim, existe muito nicho pra tudo. Então, Gente, a minha pensa cabeça tá no fazendo teu assim, ó. Aqui, tá? Junto com vocês. pensa no teu nicho, cara. Pensa no teu nicho, no que você gosta de falar e vai naquilo. E não se apega a formato, não. Porque existem muitas plataformas, então você faz multiplataforma. Você fala
desse mesmo assunto pro TikTok de uma forma, pro Instagram de outra forma, pro YouTube de outra forma. Porque são formatos diferentes, Sim, de fato. com certeza. Mas o assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. Vou pensar sobre isso. Pensa Obrigada sobre pela isso. consultoria. De nada, De graça ainda. Era invertido o negócio e virou eu falando mais do que ela. Gente, eu cheguei aqui perdida. Oi, me ajuda? Então. E ela realmente aqui, aulas. Mas é isso, amiga. Porra, sensacional. Eu amei nosso papo, amei Amei nossa nosso troca. papo. De Incrível. verdade. Amei te receber aqui e Tô você tá feliz. comigo nesse momento. Te amo. Te amo muito. Muito feliz por tudo isso aqui. Você merece. É. Demais. Fofa, para que eu vou mostrar pra eles o meu lado vulnerável. Deixa eu te falar uma coisa, uma pergunta que eu falo pra todo mundo, que eu faço pra todo mundo. Uma pergunta que eu faço pra todo mundo antes do programa acabar. Todas as gerações que antecedem a gente, inclusive a nossa, daqui 5 minutos, acabou. Só vai ficar aqui as próximas gerações. O que você gostaria de deixar como legado, como frase, como motivação, ou qualquer coisa que você gostaria que as pessoas lembrassem de você, as próximas gerações? Eu acho que se apegar mais no básico da vida, nas coisas simples. Porque é ali realmente que mora a felicidade, sabe? O mundo hoje, ele tá cheio de distração, cheio de coisas pra gente olhar e a gente se fascinar. Mas a verdadeira alegria, assim, aquela genuína, a gente realmente só vai encontrar nas coisas mais básicas, nas coisas mais simples. Seja, sei lá, olhando para uma árvore e vendo o quanto ela consegue se transformar e que nada é estático. Até olhar para a pessoa que você mais ama no fundo dos olhos e sentir, sabe, esse amor, essa comunhão da parceria, da troca, do partilhar, enfim. Essas coisas básicas, assim, eu acho que as pessoas têm que se atentar mais. Muito bom, inspirador! Eu amo, poderia falar sobre isso até amanhã aqui. Juro, e é de verdade, a gente conversa muito sobre isso. Mas show, amiga, eu amei. Fala pras pessoas, quem não te conhecer, como que eles te acham, seus arrobas. Vocês me acham como Maria Venture, com E no final, em todas as plataformas digitais. No YouTube vocês vão achar a Maria Venture novinha. Vocês vão ver tudo que eu falei aqui pra vocês de uma forma mais prática ali, sendo conteúdo final. Mas no Instagram vocês vão acompanhar mais o meu dia a dia. No TikTok, os conteúdos que eu falo, que eu faço, contando um pouquinho mais sobre como funciona a minha mente. E é isso, a gente vai junto nessa loucura que é viver, né? Que é se conhecer um adulto. E é isso. Show de bola! É isso aí, eu amei te receber aqui. Te Foi um amo, prazer, amiga, te amo amo tua muito, tô vida. muito feliz, amo tua vida também. A A gente é muito assim. Mas obrigado por ter acompanhado. Até o próximo episódio. Acompanha a gente no The Boardcast BR. Valeu. The Boardcast.